Você já parou para pensar por que, mesmo depois de tanto esforço, de tantos livros lidos, de tantos vídeos assistidos, você ainda se sente preso no mesmo lugar? Porque parece que você dá 2 passos para frente e 3 para trás. A resposta pode estar exatamente no que você não está fazendo. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, tinha uma visão radical sobre a evolução pessoal. Ele dizia que o problema não é o que falta em você, mas o que sobra. Evolução não é sobre adicionar mais coisas à sua vida, mais hábitos, mais metas, mais produtividade. Evolução é sobre cortar, eliminar, deixar morrer aquilo que te mantém pequeno. E hoje você vai descobrir as 10 coisas que estão sabotando sua evolução sem que você perceba. Prepare-se, porque algumas dessas verdades vão doer. Vamos começar pela primeira coisa que você precisa cortar agora. Relacionamentos disfarçados de amor, que na verdade são prisões emocionais. Jung falava sobre a sombra, aquela parte de nós que escondemos até de nós mesmos. E sabe onde a sombra mais se manifesta? Nos nossos relacionamentos. Você já reparou como algumas pessoas na sua vida sempre te fazem sentir pequeno, sempre te criticam disfarçando de preocupação, sempre te fazem duvidar de você mesmo? Elas dizem que te amam, que se importam, mas toda a interação deixa você esgotado, questionando o seu valor. Isso não é amor, é manipulação emocional, é alguém projetando a própria sombra em você. E enquanto você aceitar isso como normal, como parte de relacionamentos complexos, você não vai evoluir. Porque evolução exige que você proteja a sua energia como se sua vida dependesse disso. E adivinha, depende mesmo. Pense naquela pessoa que sempre tem uma crítica construtiva para você, mas nunca reconhece suas conquistas. Ou aquele amigo que só aparece quando precisa de algo, mas desaparece quando você precisa. Ou aquele familiar que te faz sentir culpado por escolher um caminho diferente do que ele planejou para você. Jung diria que essas pessoas estão projetando suas próprias frustrações, seus próprios medos não resolvidos em você. E você, ao aceitar isso, está carregando a sombra delas junto com a sua. Cortar essas relações não é egoísmo, é sobrevivência psicológica, é escolher sua evolução em vez da estagnação confortável. A segunda coisa que você precisa cortar é o vitimismo crônico. E olha, isso aqui é delicado, porque ninguém gosta de admitir que está se fazendo de vítima. Mas Jung era direto. Enquanto você se vê como vítima das circunstâncias, você entrega todo o seu poder para fora. Você coloca a responsabilidade da sua vida nas mãos do destino, da sorte, das outras pessoas, do governo, da economia, da sua infância traumática. E sim, coisas ruins acontecem. Sim, você pode ter sofrido injustiças reais, mas existe uma diferença gigante entre reconhecer o que aconteceu e se definir por isso. O vitimismo é sedutor porque te dá uma desculpa pronta para não agir. Eu não consigo porque meu pai era ausente. Eu não evoluo porque nasci pobre. Eu não mudo porque as pessoas não me dão oportunidade. Enquanto você acreditar nisso, você está preso. Porque a verdade inconveniente é que você tem mais poder sobre sua vida do que quer admitir. E assumir esse poder dói, porque significa assumir responsabilidade. Pense assim, toda vez que você culpa algo ou alguém pelo seu estado atual, você está dizendo, eu não tenho controle sobre minha vida. E se você não tem controle, para que tentar mudar? É mais fácil continuar na zona de conforto da vitimização. Jung chamava isso de inflação do ego às avessas. Em vez de se achar superior, você se coloca como inferior, como impotente. E isso te protege de ter que enfrentar sua própria sombra. Mas evolução exige que você olhe para sua vida e diga, ok, isso aconteceu comigo. E agora, o que eu vou fazer com isso? Não é sobre negar o sofrimento, é sobre não deixar o sofrimento te definir. A terceira coisa que você precisa cortar é a necessidade desesperada de aprovação externa. Isso aqui é veneno puro para sua evolução. Jung falava sobre o processo de individuação, que é basicamente você se tornar quem você realmente é, não quem os outros querem que você seja. Mas como você vai se individuar se está constantemente checando se os outros aprovam suas escolhas? Quantas decisões você já deixou de tomar porque tinha medo do que iam pensar? Quantos sonhos você já engavetou porque alguém disse que era loucura?
Quantas vezes você já se traiu para se encaixar, para ser aceito, para não decepcionar expectativas que nem eram suas? A necessidade de aprovação é uma prisão invisível. Você acha que está sendo flexível, diplomático, considerado, mas na verdade você está terceirizando sua autoestima. Você está dizendo que o valor de quem você é depende da opinião de pessoas que, convenhamos, estão tão perdidas quanto você. E o pior, essas pessoas mudam de opinião o tempo todo. Hoje elas aprovam, amanhã criticam. Você vai viver nessa montanha-russa emocional para sempre? Jung dizia que a maior parte do sofrimento humano vem de vivermos a vida que os outros esperam de nós, não a vida que nossa alma pede. E enquanto você estiver mais preocupado em agradar do que em ser autêntico, você não vai evoluir. Você vai apenas performar uma versão aceitável de si mesmo, e isso é exaustivo. A quarta coisa que você precisa cortar, e essa aqui é brutal, é o apego à sua identidade antiga. Sabe aquela frase, "eu sempre fui assim"? Pois é, ela é uma sentença de morte para sua evolução. Jung entendia que o ego se apega a uma autoimagem, a uma narrativa sobre quem somos, e qualquer coisa que ameace essa narrativa é vista como um perigo. Por isso é tão difícil mudar, porque mudar significa matar uma versão de você. Significa admitir que aquilo que você acreditava sobre si mesmo pode estar errado ou desatualizado. E o ego odeia isso. Você se identifica como a pessoa tímida, o engraçado do grupo, aquele que nunca tem sorte no amor, o workaholic, o que sempre ajuda todo mundo. E essas identidades te dão um lugar no mundo, te dão previsibilidade, mas elas também te aprisionam. Porque se você é a pessoa tímida, como você vai se permitir ser corajoso? Se você é o engraçado do grupo, como você vai se permitir ser vulnerável? Se você é aquele que nunca tem sorte no amor, como você vai se permitir acreditar que merece um relacionamento saudável? Sua identidade antiga é um script que você repete sem questionar. E enquanto você se apegar a esse script, você não vai evoluir. Você vai apenas interpretar o mesmo papel até o fim da vida. Jung dizia que a individuação exige que você morra e renasça várias vezes ao longo da vida. Cada vez que você evolui, uma versão sua precisa morrer. E isso assusta, porque significa entrar no desconhecido, significa não saber quem você vai ser do outro lado. Mas é exatamente aí que a magia acontece. Quando você solta a necessidade de ser consistente com quem você era ontem, você se dá permissão para se tornar quem você pode ser amanhã. E isso, meu amigo, é liberdade real. Agora, se você está sentindo aquele desconforto no peito, aquele incômodo de reconhecer alguns desses padrões em você, ótimo, significa que você está acordando. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento brutal e honesto, se inscreve no canal agora, porque nas próximas partes desse vídeo vamos mergulhar ainda mais fundo nas coisas que você precisa cortar para finalmente evoluir. E te garanto, vai ficar ainda mais intenso. A quinta coisa que você precisa cortar imediatamente é a ilusão de controle sobre coisas que você não controla. E olha, isso aqui é um dos maiores ladrões de energia mental que existem. Jung falava sobre a importância de distinguir entre o que está dentro da sua esfera de influência e o que não está. Mas a maioria das pessoas vive tentando controlar o incontrolável. Você fica obcecado com o que os outros pensam de você, com o resultado de situações que dependem de 1000 variáveis externas, com um futuro que ainda não existe, com um passado que já foi. E enquanto você desperdiça sua energia tentando controlar essas coisas, você negligencia a única coisa que você pode realmente controlar: suas próprias reações, suas escolhas, seu estado interno. Pensa em quantas horas você já perdeu ruminando sobre uma conversa que deu errado, tentando decifrar o que a outra pessoa quis dizer,
planejando mentalmente como você vai fazer ela mudar de ideia? Ou quantas vezes você já ficou ansioso tentando prever todos os cenários possíveis de uma situação futura, como se preocupar antecipadamente fosse te preparar melhor? Spoiler, não vai. A única coisa que essa ilusão de controle faz é te manter preso num ciclo de ansiedade e frustração, porque você está lutando contra a realidade. E a realidade sempre vence. Jung diria que essa necessidade de controle vem do medo de encarar nossa própria impotência diante do caos da vida. É mais confortável acreditar que se você se preocupar o suficiente, se planejar o suficiente, se esforçar o suficiente, você pode evitar o sofrimento. Mas não pode. Coisas ruins vão acontecer. Pessoas vão te decepcionar. Planos vão falhar. E quanto mais você resistir a essa verdade, mais você sofre. Evolução é aceitar que você não controla o jogo, mas você controla como você joga. É focar sua energia no que realmente importa: suas ações, suas atitudes, sua integridade. O resto, deixa fluir. A sexta coisa que você precisa cortar é o hábito de evitar sua própria sombra. E aqui a gente chega no coração da psicologia junguiana. A sombra é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, tudo aquilo que você julga como inaceitável, vergonhoso, errado. São seus impulsos egoístas, sua raiva reprimida, sua inveja escondida, sua preguiça disfarçada, suas fantasias que você nunca admitiria em voz alta. E a tendência natural é empurrar tudo isso para debaixo do tapete, fingir que não existe. Mas Jung era categórico. O que você não enfrenta, te controla. A sombra não desaparece porque você ignora. Ela só fica mais forte, mais inconsciente, mais destrutiva. Sabe aquela raiva que explode do nada? Aquela autossabotagem que você não entende de onde vem? Aquele padrão destrutivo que você repete mesmo jurando que não vai repetir? É a sombra agindo. É tudo aquilo que você não quis olhar voltando para te assombrar. E enquanto você continuar fugindo dela, você vai estar à mercê dela, porque você não pode integrar o que você não reconhece. Você não pode transformar o que você nega. Olha um exemplo prático. Você se vê como uma pessoa generosa, sempre ajudando todo mundo, sempre disponível, mas no fundo tem uma parte sua que se ressente disso, que se sente usada, que quer mandar todo mundo para o inferno e cuidar só de si mesma. Mas você nunca admite isso, porque pessoas boas não pensam assim. Então você empurra esse ressentimento para a sombra. E aí, de repente, você explode com alguém por um motivo bobo, ou começa a fazer fofoca, ou desenvolve sintomas psicossomáticos. A sombra sempre encontra uma forma de se expressar. Sempre. Jung dizia que o trabalho mais importante da sua vida é integrar sua sombra. É olhar para ela sem julgamento e dizer: ok, isso também é meu. Eu também tenho egoísmo, raiva, inveja, preguiça e tudo bem. Não é sobre agir esses impulsos, é sobre reconhecê-los, entendê-los e integrá-los conscientemente. Porque quando você faz isso, você para de projetar sua sombra nos outros, você para de ser controlada por ela, você se torna inteiro. E só quem é inteiro pode realmente evoluir. A sétima coisa que você precisa cortar é a dependência de motivação externa para agir. Essa aqui é para quem vive naquela montanha-russa emocional de hoje eu tô motivado, amanhã eu não tô não. Você assiste um vídeo inspirador, lê um livro de autoajuda, ouve um podcast motivacional e sai pronto para conquistar o mundo.
3 dias depois, a motivação evaporou e você está de volta ao sofá, procrastinando, se sentindo um fracasso. E aí você procura mais conteúdo motivacional, mais frases bonitas, mais histórias de superação. E o ciclo continua. Jung não falava de motivação, ele falava de propósito. E tem uma diferença brutal entre os dois. Motivação é emocional, é passageira, é dependente de estímulos externos. Propósito é existencial, é profundo, é interno. Motivação te faz começar. Propósito te faz continuar quando a motivação acaba. E ela sempre acaba, sempre. Se você depende de estar motivado para agir, você nunca vai construir nada consistente. Porque a vida real não é um vídeo motivacional. A vida real é acordar cansado, ter problemas para resolver, enfrentar obstáculos, fazer o trabalho mesmo quando você não está afim. Pensa nos grandes realizadores da história. Você acha que eles estavam motivados todos os dias? Claro que não, mas eles tinham algo maior que motivação. Eles tinham um chamado interno que não dependia de como eles se sentiam. E é isso que você precisa cultivar, não mais motivação, compromisso, disciplina, propósito. Porque evolução não acontece nos dias que você está inspirado. Evolução acontece nos dias que você mostra mesmo sem estar inspirado. A 8ª coisa que você precisa cortar, e essa dói, é a fantasia de que existe um momento perfeito para começar. Sabe aquela história de quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando as condições forem ideais, quando eu me sentir pronto? Pois é, isso é autossabotagem disfarçada de prudência. É o medo disfarçado de planejamento. Jung entendia que o inconsciente usa 1000 truques para te manter na zona de conforto, e um dos mais eficazes é te convencer que você precisa esperar pelo momento certo. A verdade inconveniente é que o momento perfeito não existe, nunca vai existir. Sempre vai ter alguma coisa faltando, alguma insegurança, algum obstáculo. Se você esperar se sentir completamente pronto, você nunca vai começar, porque pronto não é um estado que você alcança. É uma ilusão que o seu ego usa para te proteger do risco de falhar, de ser julgado, de sair do controle. E enquanto você espera, a vida passa, oportunidades se vão, o tempo escorre e você continua no mesmo lugar, planejando, se preparando, esperando.